Olá, eu, Júlia Pelic e o restante do meu grupo vamos falar sobre as vozes verbais. As vozes verbais dizem a respeito à relação que se estabelece entre o sujeito do enunciado e o verbo ao qual está ligado. Essa relação ajuda a definir não só o significado do enunciado, mas também o foco e a entonação. Existem 3 vozes de verbo ou vozes verbais no português: a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Porém, dentre elas, existem as suas ramificações. Agora vamos falar sobre a voz ativa. A voz ativa ocorre quando o enunciado evidencia que o sujeito pratica a ação, também chamado de sujeito agente. Nesse caso, o sujeito é aquele que executa de modo ativo a ação ocorrida no enunciado, portanto, o agente fica em evidência. Por exemplo, Pedro comeu um brigadeiro. Pedro é o sujeito, comeu é o verbo e brigadeiro é o complemento desse verbo, objeto direto. Ou seja, Pedro, que é o sujeito, está agindo sobre o objeto. Resumidamente, a estrutura é sujeito agente, mais verbo na voz ativa, mais continuação do predicado. Voz passiva analítica. A voz passiva analítica é aquela em que o sujeito sofre a ação, ou seja, quando o sujeito é paciente, recebendo a ação expressa pelo verbo. Ela é expressa por uma locução verbal formada pelo verbo ser mais particípio passado do verbo principal. Exemplo: o brigadeiro foi comido por Pedro. É importante ressaltar que somente os verbos transitivos diretos, que sintaticamente têm como complemento verbal objetos diretos, podem expressar a voz passiva. Na voz passiva sintética, normalmente você vai construí-la sem um agente da passiva. Em poucos casos terá o agente da passiva, mas normalmente você não o usa. Iremos usar um verbo só com o auxílio do pronome se. Resumindo, a voz passiva sintética constrói-se com o verbo na terceira pessoa seguido do pronome apassivado se. Por exemplo, compram-se carros velhos. Nesse exemplo, os carros velhos são comprados, então a ação de comprar é sobre os carros. Então, os carros velhos é o meu sujeito e eu estou usando se como partícula passivadora, ou seja, está me auxiliando a deixar o sujeito passivo. Voz reflexiva. A voz reflexiva é usada quando o sujeito gramatical pratica e sofre a ação verbal. Indica, assim, que o sujeito gramatical é ao mesmo tempo o agente e o paciente da ação. Apresenta obrigatoriamente o pronome oblíquo reflexivo: mi, ti, si, nós, vós, si, que atua como objeto de um verbo da voz ativa. Por exemplo, Pedro cortou-se. A voz recíproca funciona como uma ramificação da voz reflexiva. A diferença é que nela acontece com o sujeito no plural, ou com o sujeito composto. Dentro dela ocorre uma relação interna e mútua com o sujeito. Exemplo: as crianças machucaram-se. Ou seja, as crianças podem ter se machucado umas às outras. Elas estão sofrendo uma ação contra elas mesmas, mútua.